Olá, é uma honra estar participando da terceira jornada virtual internacional em pesquisa científica realizada pelo Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Eu sou Luísa Braga, sou formada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e continuo na pesquisa, integrando o LEAFRO, que é o Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, AFROCIM, o Laboratório de Pesquisa Saberes e Infâncias, e LAPED, Laboratório de Pesquisa e Teoria da História e suas interdisciplinaridades. Aqui, pretendo lançar lupa e me aprofundar para conceber a compreensão e o aprofundamento da filosofia proposta por Frantz Fanon em sua produção bibliográfica. A respeito das obras escritas por Fanon, podemos lançar a lupa especialmente sobre o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, com o propósito de aprofundar suas concepções filosóficas, demonstrando a argumentação a respeito do conceito de racismo e a relação que esse conceito propõe com a prática de colonialismo e suas consequências, enfatizando a contribuição filosófica fanoniana para as medidas de decolonização. Temos em vista que a análise sobre racismo realizada por Frantz Fanon se desenvolve a partir de uma explicação de cunho emocional e também intelectual, da relação da inferiorização e subjugação de um grupo humano, social, sobre um outro grupo social, e o meio que esses mecanismos de colonialismo são destacados é sobre a crueldade do grupo colonizador, e nessa relação de poderes, as determinações e consequências vividas pelos grupos colonizados. Mas quem é Fanon? Fanon Franz Omar Fanon, melhor dizendo, foi um psiquiatra e filósofo martiniquense de ascendência francesa e martinicana que se estabelece na Argélia, quando esse território ainda se encontra sob jugo colonial. Ele está intimamente envolvido na luta pela independência da Argélia, sendo um traço de sua escrita a inspiração que ele teve a partir da participação desses movimentos de libertação anticoloniais. Sobre o conceito de racismo, Frantz Fanon destaca a necessidade de estudar as relações entre esses conceitos, entre dois conceitos, de racismo e de cultura, porque essas relações vão configurar o levantamento do que ele denomina como ação recíproca, que vão levá-lo a dizer que existem culturas em que existe o racismo e outras que o racismo não existe. No entanto, vale a pena enfatizar que o autor considera que nas culturas em que existem o racismo acaba tomando sempre novas dimensões e formas. Fanon afirma que mesmo com a implantação de um regime colonial, não existe o falecimento da cultura autóctone. E nesse sentido, cita mais enfaticamente a observação histórica a fim de denunciar os processos de opressão que são impostos ao nível de cultura, o que ele denomina metaforicamente de mumificação cultural, e que vai prosseguir numa mumificação de pensamento individual. Em continuidade, vai citar também, em continuidade nesse raciocínio, ele cita a apatia, afirmando que esse sentimento, que antes era apontado como universal aos povos coloniais, não é mais também que uma consequência lógica dos meios de opressão. Aprofundando Fanon, em outras leituras, para além de Pele Negra, Máscaras Brancas, nós podemos perceber os questionamentos e inquietações desse autor a respeito dos autores, da relação que se dá entre os atores do colonialismo e os povos colonizados. E ele sempre vai destacar o conceito de racismo. Ao descortinarmos a escrita de Frantz Fanon, recorremos ao texto intitulado no Brasil, Em Defesa da Nação Africana, no capítulo Racismo e Cultura, onde ele destaca a sua concepção de racismo, que vou citar. Para Fanon, o racismo não é um todo, mas o elemento mais visível, mais cotidiano, para dizermos tudo em certos momentos mais grosseiro de uma estrutura dada. E aí, nesse momento, Fanon faz uma crítica ao filósofo eurocêntrico Hegel,
né? Quando Hegel diz o seguinte, Hegel diz que a consciência de si é em si e para si, e porque ela é em si e para si, uma outra consciência de si. Isso quer dizer que só é enquanto ser reconhecido. E no capítulo intitulado, né, O Preto e o Reconhecimento, que vai estar contido no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, Fanon deixa evidente que discorda dessa concepção de Hegel em torno do ser, porque Fanon frisa que o ser, né, na perspectiva da filosofia hegeliana, aparece como uma concepção inerente ao branco. Assim Fanon diz: o homem só é humano na medida em que ele quer se impor a um outro homem, a fim de ser reconhecido. Enquanto ele não é efetivamente reconhecido pelo outro, é este outro que permanece o tema de sua ação. É este outro, do reconhecimento por este outro, que dependam o seu valor e sua realidade humana. É neste outro que se condensa o sentido de sua vida. E Fanon segue a sua crítica a Hegel, pontuando que é à medida que ultrapasso o meu ser imediato que aprendo o ser do outro como a realidade natural e mais do que natural. Se fecha o circuito, se torna irrealizável o movimento nos dois sentidos, mantendo o outro no interior de si, indo às últimas consequências, chego a mesmo a tomar este ser para si. O único método de ruptura com esse círculo infernal que me reenvia a mim mesmo é restituir ao outro, através da mediação e do reconhecimento, sua realidade humana, diferente da realidade natural. Ora, o outro deve efetuar a mesma operação. A operação unilateral seria inútil, porque o que deve acontecer só pode se efetivar pela ação dos dois. Eles reconhecem a si próprios como se reconhecem reciprocamente. Então, Fanon, né, nos diz sobre as relações que não se dão, né, na unilateralidade, mas em construções, em diálogos, em reciprocidade, né? E Fanon, nesse sentido, é necessário, e para além desse sentido, para além de suas críticas, de seus escritos, a temática que traz, né, muito mais as circunscrições que trazem, se tornam muito necessárias e atuais, principalmente no Brasil, né, no Brasil contemporâneo. Né, dada a urgência desses estudos, porque as dinâmicas e os efeitos do racismo estão se desenvolvendo em território nacional, né, existe no Brasil um interesse cada vez mais notável pelos pensamentos de Fanon, e é por esse motivo também que procuro no seu legado contribuir no cenário acadêmico, porque atualmente nós vivemos uma realidade política permeada de preconceitos, né? Principalmente os que se constituem nas relações étnico-raciais. No entanto, a nossa realidade política nos apresenta extremismos políticos que se configuram nos descasos às políticas sociais, que são circunscritas também pelo pensamento neoliberal, que forja uma ideia absurda de democracia e docilidade, né, trazendo à tona as consequências que lembram as afirmativas citadas de Fanon, quando nos diz: diante do negro, o branco contemporâneo sente a necessidade de recordar o período antropofágico. Nas suas obras, Frantz Fanon nos direciona para o que denomina de um novo humanismo. E esse novo humanismo, que segundo ele seria compreendido pelos homens em suas produções, tem confiança na desalienação tanto dos seres humanos pretos como dos seres humanos brancos, a partir da não aceitação da realidade imposta como definitiva, né? Ele afirma que ser um homem, sem juízos adjetivos, consiste na recuperação de todo o passado do mundo, enfatizando aquele que triunfa a dignidade do espírito e conjuntamente nega qualquer tipo de opressão ao seu próximo, e registra assim que não existe superioridade entre pretos e brancos,
sendo a humanidade existente em ambos os lados. E nesse momento, torna-se importante mencionar duas leis no Brasil, que são as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que são marcadores, né, fundamentais na trajetória da educação brasileira, que incluem temas sobre as relações étnico-raciais nas mais diversas áreas acadêmicas, né, e segundo intelectuais, né, sobre a filosofia, sobre o ensino de filosofia acadêmica, é uma atividade intelectual e também da história, né, que é uma atividade intelectual que é atravessada pelo racismo epistêmico e por consequente, né, pelo epistemicídio, pois elas se fundem em uma razão colonial. Então, nesse sentido, né, nós estamos aqui com o objetivo, né, esse trabalho está sendo realizado com um objetivo focado no combate ao racismo epistêmico existente no Brasil, quando trago à tona pensamento de Fanon, quando trago à tona o pensamento de autores negros e quando enfatizo, né, que também é uma produção que vem de um campo e de uma base teórica que aprendi na minha trajetória acadêmica através dos laboratórios de pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e de professores que deixam o seu legado e nos unem para as lutas e para o fortalecimento de nossas políticas públicas e sociais. Então, deixo também um agradecimento a todos os professores que permearam minha trajetória acadêmica, né? E dizer que nós devemos retornar, né, às obras bibliográficas de Frantz Fanon, de autores e de autoras negras, né? Pois elas nos possibilitam trazer uma realidade. Destaco, por fim, a última prece, né, de Fanon, que é a possibilidade, através de nossa humanidade, de sermos capazes de questionar a realidade em que vivemos. Muito obrigada, né? Continuo os estudos, desejo apenas me aprofundar e continuar pesquisando e agradeço imensamente a participação e a todos os professores que de alguma maneira contribuíram para a minha formação e para que eu continuasse prosseguindo a vida acadêmica. Obrigada.